Boa noite de novo. Tome seu lugar, graça e paz mais uma vez, para você que chegou atrasado. Pega a sua Bíblia, lá no segundo livro da Bíblia Sagrada, livro da saída, livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Enquanto você acha o texto, nós temos alguns livros, e se não divulgar, você não sabe, né? Manual de Sobrevivência do Conservador no século 21, esse livro é uma bênção, tá? Nós temos ali na nossa livraria. Pediram esse livro aqui, o amado Timóteo, já estou lendo ele, muito bom também, já está na nossa livraria também. Temos aqui mais um exemplar dele. E para o casamento do reino, esse livro é extraordinário. Para quem acabou de fazer o curso de casais ou a conferência, esse livro é maravilhoso. E, por fim, as 20 indispensáveis qualidades de um líder. Muito bom também. Se quiser um bom livro para ler, temos algumas opções ali. Êxodo capítulo 20, versículo 5 e o versículo 6. Todos acharam? Está ali. Texto, muito bem. Que imagem maravilhosa, né? Diz assim: não se curve diante deles, nem os adore. Está falando de quem ou do que? Vamos ler o versículo 4 para você entender. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu ou na terra. Esse é o segundo mandamento. A proibição da idolatria, da confecção de qualquer tipo de imagem para se falar, para se adorar, para se pedir. Você que esteve na conferência aprendeu com o pastor Marco que só Deus é onisciente, ou seja, só Deus sabe todas as coisas. Ou seja, se você pede alguma coisa para um santo, que está lá no céu, alguém que morreu e está no céu, né? Se é salvo, está no céu. Se ele te ouvir, ele tem a mesma onisciência de Deus. E a Bíblia diz que só Deus é onisciente. Então, não existe esse negócio de imagem de escultura que você fala com ela e ela te ouve lá no céu. Isso não existe, tá? E quando você pede alguma coisa para qualquer outra suposto Deus, você está cometendo idolatria. Então, o segundo mandamento aqui é sobre isso. No versículo 5, então, está dito: não se curve diante deles, nem os adore. Pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Zeloso, guarde essa expressão. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Quem é que rejeita a Deus? Quem comete idolatria. Deus está dizendo: quem pede qualquer coisa para qualquer outro Deus, não existe outro Deus, tá? Mas quem pensando nisso se reporta, se aproxima, se achega a outra coisa ou pessoa como se fosse um Deus, isso é idolatria. E isso é rejeitar a Deus. Ok? Então, Deus está falando para Moisés aqui que ele visita esse pecado dos pais, os pais que cometem esses pecados, nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Lembra também que ouvimos na conferência que para alcançar o coração de Jesus, né, foi mais ou menos isso que o pastor Marco falou, né, ou chamar a atenção de Jesus, tem uma coisa, acho que a linguagem do amor que ele falou, né, a linguagem do amor de Jesus é obedecer os seus mandamentos, obediência, tá? Então, Deus, ele abençoa até 1000 gerações. Se você decidir obedecer a Deus, Deus está disposto a abençoar a sua geração, até 1000 gerações. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele também visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quero que você entenda isso, eu vou explicar com bastante cuidado, tá? Quero falar com você sobre o tema, que vai aparecer para você ali no slide. Quero continuar no tema da conferência de casais, tá? E nós vamos trabalhar esse tema, então, reprogramando padrões familiares. Engraçado, né, que eu estava conversando com o pastor Marco, e é interessante que o pastor, né,
quando ele recebe um outro pastor para poder ministrar na sua igreja, a gente fica ouvindo assim, né? Ouvindo, e a gente vê a resposta da igreja, né? 90% às vezes é tudo que o pastor local está falando há 20 anos, há 30 anos, há 300 anos. Aí as pessoas, uau, olha que bênção, olha o que eu aprendi. Não é assim? Aí o pastor Marco disse assim, é a mesma coisa da minha igreja. Quando eu convido alguém para ir lá, as pessoas, olha só, aprendi isso, que bênção, que maravilha agora. Mas o pastor está falando isso há 10 anos. Mas a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa, né? Então tem certas coisas que Deus tem que usar alguém de fora, para poder cair a ficha, né, na cabeça de algumas pessoas. Então, eu não sei se você que está me ouvindo aqui há 3 anos, há mais de 3 anos, se você percebeu que, eu vou ser humilde, tá? Vou tentar ser humilde, mas 70% do que o pastor Marco falou ali é o que eu ensino aqui na igreja. Tá? É mais, mas eu vou tentar ser conservador aqui, tá? Sobre libertação, sobre saúde emocional, sobre a reprogramação, sobre os traumas da família, que nós temos que trabalhar em nós, porque nos acompanham e assim por diante. Então, diante de tudo aquilo que a gente ouviu, que foi uma bênção, eu quero continuar nesse tema com vocês, tá? Quero falar sobre essa reprogramação dos padrões familiares, ok? Então, nós vamos, nesse texto aqui, trabalhar esse tema que eu já chamei essa mensagem também de a importância do discipulado para mudar os padrões comportamentais. Já chamei essa mensagem de a importância do discipulado para quebrar as maldições familiares, tá? Mas hoje eu vou chamar esse sermão de reprogramando os padrões familiares. Amém, meus irmãos? Quero te fazer uma pergunta, com todo respeito. Você consegue ser crítico com você mesmo? Você consegue perceber os seus padrões, o seu comportamento disfuncional, quando você faz besteira, fala besteira, age de maneira precipitada? Você consegue perceber isso em você? Ou você só consegue ver nos outros? Pergunta para a pessoa do seu lado, olhe para ela com carinho e respeito. Você percebe em você? Ou você percebe só em mim? Pergunta, vamos ver o que ele vai dizer. Ou você percebe só em mim? Pessoal da comunicação, pergunte para o outro aí, da comunicação também, pergunte para o outro, quero que todo mundo participe. Você percebe isso em você, ou você percebe só nos outros? Porque tem gente que percebe só nos outros. Só nos outros. A gente é bom de ver essas disfunções na vida das outras pessoas. Mas você consegue se ler? Você consegue ver em você as coisas que você viu ou vê nos seus pais, nos seus avós? Você consegue ver em você? Esse é o segredo da transformação. É quando você para de ver nos outros e você passa a ver em você. O melhor lugar para se estar, para se fazer uma terapia extraordinária é na frente do espelho. Ali você vê o seu pior inimigo. Aquele cara que está ali no seu RG, no seu CPF, aquela menina que está... É a pessoa que mais sabota você. Ou seja, você mesmo. Tá? Muito bem, dito isso, por muitas vezes, nós vemos cristãos, 10, 20, 30 anos dentro da igreja, sem transformação nenhuma. O cara ainda é um cavalo, grosso, estúpido. A mulher ainda fala pelos cotovelos, a língua desse tamanho, né? Fofoca, não tem transformação. Mulher que fala mal do seu marido para os outros, marido que fala mal da sua mulher para os outros. E tem muita gente aí querendo um marido abençoado igual o seu. Tem muita gente querendo uma esposa abençoada igual a sua, tá? Então valoriza o que você tem. Porque tá difícil achar um cônjuge no padrão assim, sabe? No padrão. Homem de Deus tá difícil achar. Então quem achou aí, valoriza o seu. Fica a dica, né? Amém. Quem achou aí uma esposa, uma mulher de Deus, valoriza. Fica a dica, porque tá difícil achar. Então, meus irmãos, tem gente que não alcançou ainda esse padrão de transformação. É décadas na igreja, mas ainda tropeça nos primeiros passos da fé. Você sabe quando é que o cristão está maduro? É quando ele vê mais solução do que problema. Mais solução do que problema.
Quando ele olha para a sua família e ele consegue ajudar e ele é a solução, ele não é o problema, ele é a solução. Quando ele consegue praticar a palavra de Deus da forma que ele tem ouvido, não basta ouvir, você tem que praticar. Na noite de ontem eu tomei uma posição em uma situação que Deus falou comigo, que não é necessariamente um erro, mas é um princípio que eu quero estabelecer na minha família a partir de ontem, e começamos ontem à noite. Quem já ouviu falar sobre isso sabe do que eu estou falando. Muito bem. Talvez você não saiba, tá? Talvez você não saiba, mas preste atenção nisso. As bênçãos e os pecados de nossos familiares de 2, 3, 4 gerações impactam profundamente quem nós somos hoje. E você vai entender lá na frente, daqui a pouquinho, tá? Que isso não tem a ver com a eternidade. Você não vai para o inferno por conta do pecado do seu pai, da sua mãe, pecado dos outros, tá? Nós só iremos para o inferno por conta dos nossos pecados, se não houver conversão e arrependimento. Então, não é disso que eu estou falando. Quando eu falo dessa influência, eu estou falando no âmbito que nós vivemos, desse mundo físico. O padrão de comportamento dos nossos familiares nos influenciam. Eu já falei isso aqui várias vezes, o pastor Marco falou também ontem. Quantas vezes você já olhou para sua esposa e disse, você está se comportando igualzinho a sua mamãe? Quantas vezes você já olhou para o seu marido e disse, você está se comportando igualzinho ao seu pai? E a gente fica feliz quando a gente ouve isso, né? Está vendo? Igualzinho a mamãe. Fica uma felicidade assim, maravilhosa, quando o marido diz para a mulher, você está igual a sua mãe. Eu fico olhando, da minha família eu posso falar, né? Eu falo da dos outros, não, porque eu não vou falar da minha. Falo aqui, de maneira, né? Quando eu olho para a minha família, a família que eu convivo, a minha família de sangue é distante de mim. Mas a família da Denise, que é a minha família, a gente convive de pertinho. E a gente vê essas coisas. Converso muito com o pastor Nírio sobre isso. Converso muito com a Joana sobre isso. Tento conversar com algumas das irmãs da Denise, mas algumas não estão abertas para isso ainda, né? Outros estão, né? Tem gente que se sente ofendido quando você fala de situações que você precisa, que você pode entregar para Jesus para ser transformado. Mas tem gente que está blindado para essas coisas, não quer saber. Então, na minha família, eu percebo muito isso. Na Denise, no Joabe, na Raquel e na Rebeca. Eu vejo muitas vezes a minha sogra na Raquel e na Rebeca, a Joaninha. A Joaninha, não é aquele bichinho que voa, não, a Joaninha é minha sogra. Eu consigo ver nas minhas filhas muitas vezes, esse padrão de comportamento. E nós não fazemos isso no nível do consciente, mas do inconsciente. 95% de tudo que a gente faz é no piloto automático, é no nível do inconsciente. Quando a gente vê, a gente já fez. Quantas vezes você já se pegou em situações e disse assim, de novo eu fiz, de novo eu falei, de novo eu pensei, de novo eu xinguei, de novo eu agi sem pensar. Acontece só comigo? Ou acontece só com você? Acontece com todos nós. Agora, onde está o segredo? O segredo está aqui, em se abrir para uma transformação, para uma reprogramação, é ser humilde. Gente orgulhosa não é transformada. Gente soberba não é transformada. Transformação é para quem é humilde. Amém, igreja? Muito bem. O discipulado ajuda a abandonar os padrões pecaminosos de nossa família de origem. O discipulado, o que é discipulado? É culto, é pequeno grupo. Você não tem um PGM ainda? Um PG, um pequeno grupo? Procure um pequeno grupo. É ali que você vai ser trabalhado, é ali que você vai conversar, perguntar, se relacionar, conhecer mais pessoas. Quando nós nos aproximamos, o Senhor nos usa para nos abençoarmos mutuamente. As suas perebas emocionais vão me abençoar de alguma forma, e as minhas vão abençoar você. Por quê? Porque Deus vai usar você para me levar a um nível de transformação, e vai me usar para levar você a um nível de transformação. É isso que acontece no casamento. Quando duas pessoas imperfeitas casam, e só pessoas imperfeitas casam, as que não casam também são imperfeitas. Então, no casamento, a gente vai se afiando. Quando você não se abre para essa transformação, o casamento é complicado. A coisa mais complicada, tem dois extremos complicados no casamento. Quando dois falantes, geralmente coléricos, né, ou sanguíneos, estão no casamento, né, sem
humildade para serem transformados, orgulhosos. Eles vão se matar, uma questão de tempo. Entre aspas, tá? O outro extremo é quando são pessoas caladas, duas pessoas quietinhas, que não falam. Melancólicos, ou fleumáticos, que não falam. Um homem ou uma mulher que não falam. Estão casados há 50 anos, eles não se lembram de um bom diálogo. Eles não falam, eles não conversam. Na hora do chimarrão, eles sentam para tomar o chimarrão e para mexer no celular. Eles não conversam. Eles vão enfermar, vão ficar doentes. Assim como aqueles que não param para ouvir o outro, também vão ficar doentes. Aí tem aquela mulher que ela casou com um homem mais calado, ou aquele homem que casou com uma mulher mais quietinha, e aquele que é mais falante, geralmente ele quer se sobrepor. E ele não tem a sabedoria para ajudar o seu parceiro, a sua parceira a desenvolver. Enfim, né, a gente pode falar desse assunto, os 4 temperamentos, num outro momento. Mas, continuando, nós precisamos ter um alvo e buscar esse alvo todos os dias de maneira incessante. Qual é esse alvo? Uma espiritualidade emocionalmente saudável. Ponto. Eu falo disso aqui há 3 anos. Vocês sabem disso. Uma espiritualidade emocionalmente saudável. Muito bem. Eu quero, dentro dessa breve introdução, falar com você em 3 pontos e desenvolver mais o assunto. Primeiro, o poder da influência familiar. O poder da influência familiar. Família significa mais do que você pensa, tá? Falando de Bíblia, na Bíblia, família significa mais do que você pensa. Família são todos os seus ancestrais. O seu tataravô, o seu bisavô, o seu avô e os seus pais. Isso é família. E toda essa carga comportamental, familiar, genética, ela está em você. Ela está na sua carne, no seu comportamento, nos seus padrões. Então, no sentido bíblico, isso é família. Nós podemos tranquilamente retroceder a 2, 3 séculos atrás. Mesmo jovens, já viu jovens que disseram assim para os seus pais, ou disseram para alguém, eu vou sair de casa, eu vou morar em outra cidade para poder estudar, para poder trabalhar, quero romper com os padrões da minha família, esses padrões que eu não aprovo, que eu não desejo, que eu não quero para a minha vida, e mudam de cidade e vão para poder triunfar. Aí quando eles chegam lá, eles percebem que eles levaram a família junto, na carne, no comportamento. A pior coisa que você faz é quando você muda de cidade e leva você junto. Você entendeu? Porque você vai levar tudo com você. Então, se você não mudar, se você não se abrir para uma mudança, para uma transformação, não serão as outras pessoas que vão fazer isso por você. Só você pode fazer alguma coisa por você. E o que você deve fazer é se prostrar aos pés da cruz e entrar em um processo de transformação, de discipulado, de reprogramação dos seus padrões. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É muito comum observar padrões de uma geração na geração seguinte. Por exemplo, divórcio. Viram os pais se divorciarem, está no automático. Quando tem um problema, o que a gente faz? Divorcia. O que mais que a gente vê se repetir muitas vezes? Alcoolismo, compulsão, abuso sexual, casamento infeliz, gravidez antes do casamento ou fora do casamento, adultério, inconstância emocional em vários aspectos. Eu não me lembro, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Eu não me lembro, eu vou repetir. Eu não me lembro, em negrito, com letras garrafais, caixa alta, não me lembro, de uma vez sequer, ouvir a minha mãe dizer para o meu pai, eu te amo. Você acredita nisso? Talvez você passou por isso também. Eu nunca ouvi na infância dos meus pais, eu te amo. Isso fez bem ou mal para mim? Mal, porque a criança precisa ser afirmada, e principalmente o pai, quem afirma a criança é o pai, tanto o menino quanto a menina.
E nós estamos trabalhando isso nesse final de semana, estamos trabalhando isso em família, estamos trabalhando isso em discipulado, e o Senhor está nos ensinando, amém, meus irmãos? João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Cientistas, sociólogos debatem há décadas se essa influência geracional, se ela é por conta da natureza, resultado da natureza, ou seja, do nosso DNA, ou da educação, ou seja, do ambiente em que a pessoa foi criada. Quando eu conheci a Denise, e eu posso falar isso aqui abertamente, a minha família está no processo de transformação, a Denise não falava. Ela não falava. Eu me lembro quando a gente começou a namorar, né, aquele namorado que fica assim, lembra? Aí você pergunta, você só sabe fazer assim? Não, você fazia assim também. Eu volto com... A Denise não falava. Ela foi aprender a fazer isso, porque ela é tímida, ela foi aprender a fazer isso. Tem a ver com o ambiente familiar? Sim ou não? Tem a ver com genética? Sim, as duas coisas. Tem a ver com o ambiente familiar e tem a ver com genética. Então, nós precisamos observar essas coisas. Nós precisamos nos desenvolvermos e desenvolver as pessoas. A igreja é uma plataforma de formação. A igreja é uma plataforma de lançamento. Eu não aprendi essas coisas na escola. Eu estou falando isso aqui há 300 anos. Eu aprendi na igreja, eu aprendi a ser homem na igreja, eu aprendi a ser decente na igreja, eu aprendi a ser cristão na igreja, eu aprendi a ser pai na igreja, eu aprendi a ser gente na igreja. Não foi no ensino médio, não foi no fundamental, não foi na faculdade, eu aprendi na igreja, na palavra de Deus, que não volta vazia, que reprograma, que transforma, Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui na cabeça, no entendimento, é aqui que a transformação precisa acontecer. Não adianta você ir para a academia e ficar marombado, só vai mudar o seu corpo. Isso é bom, bacana, vale a pena, ter cuidado do corpo mesmo, mas se você não tratar isso aqui, se você não mudar aqui, depois que você fazer o curso Aliança, o curso de casais, se o seu casamento não for transformado, aí eu abandono. Porque o curso é uma benção. Nós vamos começar uma turma de líderes agora, vamos fazer a formatura lá em Bom Progresso, dia 16, vamos começar uma turma de líderes, e no começo de 25 nós vamos entrar aí com 4, 5 turmas do curso Aliança aqui, e Deus vai impactar a vida de muitos casais. Quem fez Casados para Sempre, uma benção, mas esse curso é 10 vezes melhor. Amém, meus irmãos? Muito bem, vamos continuar então. A Bíblia não responde essa pergunta, tá? Se tem a ver com a natureza, com a educação, genética ou o ambiente familiar, mas também nós aprendemos pelas Escrituras que demônios influenciam pessoas, como aprendemos ontem. A mulher encurvada, ela era uma filha de Abraão, ou seja, ela tinha fé em Deus, ela era uma pessoa crente, mas ela estava afastada de Deus. É possível uma pessoa crente se afastar de Deus e ficar debaixo de influência demoníaca? Sim. Apagar o Espírito, entristecer o Espírito Santo, e a pessoa viver debaixo de opressão maligna. As coisas não vão, não acontecem, não prospera emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, financeiramente. Tem gente que está com as suas finanças travadas. Isso é verdade, pastor? Sim, isso é bíblico. Por quê? Porque é avarento. E por que é avarento? Porque aprendeu a ser avarento. Aprendeu a ser avarento. Se você não consegue dar para a obra de Deus 10% do que você ganha, você é um avarento. Pastor, me ofendeu. O problema é seu, é só a verdade. É só a verdade. Você tem um problema. O diabo, ele está influenciando você nesse comportamento, e você não admite. Esses padrões, eles são mais visíveis na vida daqueles que negam. Não, mas não é verdade, comigo não, veja bem, afinal de contas, né? A Bíblia foi escrita por homens, você queria que fosse escrita por quê? É por homens mesmo, inspirados por Deus. Ah, mas eu acho que esse texto está no Antigo Testamento, ou isso aqui eu não sei, deve ter sido alterado, pegou lá na espinha, pegou no calcanhar de Aquiles, pegou no problema, na pereba, na ferida, aí a gente começa a questionar a Bíblia, a gente começa a questionar a palavra de Deus, tenta arrumar desculpa, mas esse não é o caminho. Amém, meus irmãos?
Amém. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, eu quero ler mais uma vez. Olhe para a sua Bíblia. A Bíblia não responde então essa pergunta, ela apenas afirma que essa é uma lei misteriosa do universo de Deus, ou seja, esse acompanhar, esse repetir dos padrões é uma lei do universo de Deus, como a lei da gravidade. Se você sobe, você desce. Se você pular do avião sem paraquedas, você vai morrer. É uma lei que não tem como mudar. Essa é uma lei do universo de Deus que nós não compreendemos, mas nós vemos esses padrões se repetindo. Você vê? Você vê, sim ou não? Eu até acredito que Jesus está no seu coração, mas a vovó está nos seus ossos, lembra? Você vê isso em você? Você vê isso nas pessoas? Por quê que isso acontece? Isso prova que existe uma espécie de lei que Deus estabeleceu que faz com que essas coisas, geneticamente, de maneira comportamental, familiar, nos acompanhem. Mas de onde vem isso? Da expressão sou zeloso. Versículos 5 e 6, Deus diz que faz isso porque Ele é zeloso. Aí Ele não explica. No capítulo 34 de Êxodo, versículos 5 e 6, capítulo 34, vamos lá, vou na minha Bíblia aqui, versículo 6 e 7, diz assim: Yahvé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Ele é lento para se irar, mas ele se ira. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Por que ele faz isso? O texto vai dizer que é porque ele é zeloso. Nós não entendemos, mas a explicação é porque ele é zeloso. Já falei para você, que tem que ficar muito claro, tá? Que não tem a ver com a eternidade. Os pecados dos seus antepassados não influenciam você no quesito eternidade. A salvação é pela fé individual, mas influencia você nesta vida. Amém? Ficou claro esse ponto? Para ninguém depois fazer um corte aqui e dizer, tá vendo, o pastor está falando que... Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que influencia você nesta vida. Você vê a mamãe nos seus ossos, você vê o papai nos seus ossos. O diabo também pode usar essa influência para destruir uma família. Lembra lá de 2 Samuel, capítulo 12? Eu vou explicar isso aqui como eu expliquei pela manhã. Davi é chamado de um homem. Davi é chamado de um homem. Davi é chamado de um homem. Eu achei que ia aumentar a potência, diminuir, ficaram com dúvida, né? Perguntei a 3ª vez, ficaram com dúvida. Davi é chamado de um homem. Muito bem. Vocês sabem o que Davi fez? Eu vi uma irmã orando uma vez, e ela dizia assim, Senhor, aquele Davi, aquele safado, como é que ele pôde? E o Salomão, então, tinha 1000 mulheres, Senhor. Como é que pode? E Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Salomão, o homem mais sábio da terra. Para mim, não tem muita sabedoria aí não, mas a Bíblia diz que ele era o homem mais sábio da terra. E a sabedoria dele não impediu ele de cometer erros. E Davi? O que Davi fez? Davi foi exaltado por Deus, se tornou o rei de Israel, o maior rei de Israel. Ele estava de boa no palácio, o povo estava na guerra, o seu exército na guerra. Ele viu uma mulher lá embaixo, no seu palácio ali, ele viu lá embaixo, né, uma mulher banhando, e ele se interessou por ela. Ele mandou o seu servo buscar aquela mulher. O servo disse, a mulher de Urias. Davi, não perguntei. Mandou buscar, e ele cometeu um adultério com essa mulher. E essa mulher engravidou. O que Davi fez, quando ele recebeu a notícia que Batseba engravidou? Ele mandou chamar Urias, que estava na guerra já fazia meses. Então ele mandou chamar Urias, que era o marido da mulher, para ele trazer notícias da guerra. Era isso mesmo? Não, Davi era safado. Davi trouxe esse homem para quê? Para que ele pudesse visitar a sua mulher, dormir com ela, e logo pensar que o filho era... Aí nasce com a cara de Davi, né? Ruivo, baixinho, né? Aí como é que faz, né? Mas aí o Urias, ele não quis ir dormir com a mulher dele. Ele falou, não, eu não vou. Davi, no outro dia, viu que ele ficou na porta do palácio, ele não foi para casa. Davi chamou ele, rapaz, por que você não foi para casa? Ele disse, não, como é que eu vou para casa, dormir com a minha mulher, comer e beber e folgar, se a arca da aliança, que representa a presença de Deus, está lá na guerra. Joabe está na guerra, que é o capitão do exército, que é primo de Davi, está na guerra. Os meus irmãos estão na guerra. Como é que eu não vou ter cara de ir para casa, comer, beber, folgar e dormir com a minha mulher? Sabe com quem que Urias aprendeu isso?
Sabe com quem que Urias aprendeu isso? Com Davi. Com Davi. Davi ensinou isso para todo mundo. Davi era um homem temente a Deus, mas cometeu um pecado terrível. Imagina o Davi ouvindo isso. Esse cara é crente, esse cara é fiel, é mais crente do que eu, olha o que eu fiz. Aí Davi embebedou ele e mandou ele para casa. Ele não foi, dormiu na porta do palácio de novo. No outro dia Davi não tinha mais o que fazer, escreveu uma carta que era a sentença de Urias, entregou na mão de Urias. Urias leu a carta? Não, levou para Joabe, na guerra. Joabe abriu a carta e Davi dizia assim: coloque Urias na frente da batalha para que ele possa morrer. Urias levou a sentença de morte dele. Chegou a notícia para Davi, muitos homens morreram na batalha, e ele disse assim: mas como assim vocês colocaram as pessoas muito perto das muralhas? E disseram assim, e Urias morreu. Ele, a espada corta para lá e corta para cá, né? Então, morreu, fazer o quê? Resolveu o problema? Sim ou não? Não. Aí ele mandou buscar a Batseba e assumiu ela como sua esposa. A criança nasceu, Deus matou a criança. Ele jejuou por 7 dias para Deus não matar a criança. Deus falou que ia matar a criança. Ele jejuou por 7 dias, mas Deus matou a criança. O profeta Natan chegou na frente do trono do rei Davi e disse: eu tenho uma causa para você julgar. E disse assim: rei, um homem tinha muitas ovelhas, outro tinha apenas uma. O homem que tinha muitas ovelhas recebeu uma visita na sua casa e matou a única ovelha do homem pobre e cozeu e ali cozinhou e então serviu ali para o seu visitante. Davi ficou irado. Disse: esse homem é digno de morte. Como é fácil julgar o pecado dos outros, né? Esse homem é digno de morte. Traz ele aqui que eu vou cortar a cabeça dele, vou esquartejar, vou tirar o coração dele para fora. O profeta disse: esse homem é o Senhor. Aí Davi entendeu. A ovelhinha, a Batseba. Urias tinha só uma, Davi tinha várias. E Davi se prostrou ao chão. O Salmo 51 é o salmo do arrependimento dele. Ele se arrependeu de todo o coração. Ele disse: Senhor, tira tudo, tira o trono, tira o cetro, tira a coroa, tira a riqueza, tira tudo, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi estava arrependido. E por conta do arrependimento de Davi, Deus livrou ele da morte, porque a punição para o pecado dele era a morte. Ele deveria morrer, mas por conta do seu arrependimento, Deus livrou ele da punição, que era a morte. Mas Deus disse através do profeta: a espada não vai se apartar da sua casa. Essa é a consequência do pecado. O que aconteceu depois? Aminon, filho de Davi, com uma das suas esposas, estuprou a sua meia-irmã Tamar. Tamar era irmã de Absalão. E ambos eram, então, irmãos inteiros, da mesma mãe e do mesmo pai. Absalão matou Aminon. Por que Davi não corrigiu Aminon? Aminon estuprou a sua irmã. Por que Davi não corrigiu ele? Por quê? Com que moral? Papai, você matou um homem para ficar com a mulher dele. Que moral você tem para me repreender? Eu não matei ninguém, eu só estuprei a maninha. Você entende? Quanto isso é grave? Por que Davi não corrigiu o seu filho? Porque ele também tinha que morrer. A sentença era morte para Aminon. Essas crianças cresceram no palácio sabendo do adultério do pai. E nem tinha WhatsApp na época. Todo mundo sabia no reino de Israel. E até hoje, chegou até nós, a gente sabe, está na Bíblia. Porque Deus não esconde o pecado das pessoas. Só tem um que nunca pecou: Jesus. Então Aminon fez o que fez, Absalão matou Aminon. Depois, Absalão usurpou o trono do pai. O pai teve que fugir do trono. Absalão queria a morte do pai. E Deus disse assim para Davi, quando Natan revelou o seu pecado, ele disse assim: Davi, você fez com Batseba algo terrível, às escondidas. Eu vou fazer com você às claras, para que todo Israel possa ver. O que aconteceu? Absalão violentou 10 esposas do pai no terraço do templo, para toda a cidade ver, dizendo que através daquele ato ele estava rompendo definitivamente com seu pai. Depois Absalão foi morto por Joabe. Como é que foi o final da vida de Davi? Ele foi para o céu? Sim.
porque ele era crente. Mas como foi a vida dele aqui? Por conta dos seus pecados? Difícil. Um tanto quanto difícil. Esses padrões familiares aparecem em nossos relacionamentos o tempo todo e nem percebemos. Divórcio que se repete na geração seguinte, alcoolismo, drogadição, mentira, fofoca, inveja, assassinato, quantas coisas parece que vão acompanhando as gerações, mas em nome de Jesus nós vamos aprender aqui que quando nos rendemos a Jesus tudo muda. Amém, meus irmãos? Então, parece que você está lutando sozinho, só que não está. Existe toda uma carga sobre você, comportamental e genética. Você não está agindo sozinho, a vovó está no osso. Infelizmente, não existe como apagar os efeitos negativos da nossa história, da história dos nossos familiares em nós. Não tem como apagar, está em nós, mas há como reprogramar. Essa história vive dentro de você, especialmente naqueles que tentam negar, especialmente naqueles que usam máscaras, naqueles que pegam a máscara de ir para a igreja, aí quando chega em casa tira a máscara da igreja e pendura no prego e pega a máscara de estar em casa, aí no outro dia pela manhã tira a máscara do sono e coloca a máscara de ir para o trabalho. Pessoas hipócritas que vivem se escondendo atrás de máscaras e se acham pessoas religiosas e acham que vão para o céu. Como diria a minha mãe, só se for o céu da boca da onça, porque é necessário transformação. Amém, meus irmãos? É necessário transformação. Conhecereis a verdade? O preço a se pagar é muito alto, de se permanecer no erro, de se permanecer estático, sem transformação. Rapidamente, um segundo ponto. Vamos ver isso na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Olhando para Abraão, Isaac e Jacó. Isso aqui é maravilhoso, esse exemplo. As bênçãos de Abraão, as bênçãos que Abraão recebeu por sua fé, considerado como o pai da fé, nos alcança, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Todo aquele que tem fé em Jesus é filho de Abraão. Mas Abraão só fez coisa certa? Abraão só fez coisa boa? Não, todo homem erra, toda mulher erra, e na Bíblia todos erraram, com exceção de Jesus. E é justamente, esses erros estão na Bíblia, justamente, esses pecados estão na Bíblia, justamente para nos mostrar que ninguém alcança o padrão da glória de Deus. Por isso precisamos de um Salvador. Amém? Diga assim, eu preciso de um Salvador. Diga assim, eu não alcanço o padrão de Deus. Por isso, eu preciso de Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, entendeu? Pergunta para você, entendeu? Amém. Abraão, Isaac e Jacó, fomos abençoados pela fé de Abraão, somos filhos de Abraão pela fé, mas olha só como foi a história da sua família. Por outro lado, há um padrão de pecado e destruição, passado de geração para geração, Abraão, Isaac e Jacó. Olha só que interessante, observe bem, um padrão de mentira em cada geração. Abraão mentiu 2 vezes a respeito de Sara. Ele disse que Sara era sua, mas ela era meia irmã. Sabia disso? Então é só uma meia mentirinha, não tem problema. Tem, porque influenciou a próxima geração. Meia mentira é mentira. Então ele mentiu 2 vezes, dizendo que ela era sua irmã, porque ele tinha medo, ela era muito bela, ele tinha medo de ser morto por conta da beleza dela. Aí o casamento de Isaac e Rebeca foi caracterizado por mentira. Isaac, filho de Abraão, também mentiu que a sua esposa Rebeca era sua irmã, porque também tinha medo de morrer por conta da beleza dela. Rebeca levou Jacó a enganar o seu pai Isaac, o velhinho estava cego. Ela disse, vai lá, coloca pelos no seu braço, porque o seu irmão Esaú é peludo, coloca as roupas de Esaú, eu fiz o guisado para você aqui, vai lá, leva para o seu pai, para ele te abençoar, como se você fosse Esaú. Mentira, Rebeca influenciou Jacó a enganar o pai. Então o casamento de Isaac e Rebeca era um casamento de mentiras. Jacó mentiu para quase todas as pessoas que passou perto dele, por isso o nome dele significa enganador. Olha só, até o nome do sujeito. Ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão para tentar puxar para baixo. Por isso, o seu nome é Jacó, enganador. E olha só, a 4ª geração, Abraão, Isaac e Jacó, e isso vai se repetir na 4ª geração. 10, presta atenção, 10 dos filhos de Jacó mentiram sobre a morte de José. Eles levaram a túnica de José banhada em sangue, e disseram assim, não achamos humano, acho que um bicho comeu ele. Mas eles venderam o irmão como escravo para o Egito.
Você notou? Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó. A mentira perpetuou de geração a geração. E durante 10 anos essa mentira durou no coração de Jacó. Favoritismo dos pais por determinados filhos também é pecado. Isso aconteceu na vida deles de geração para geração. Abraão favoreceu Ismael, o filho que ele teve com Agar, e depois ele mandou embora, porque Sara disse, tem que mandar embora essa serva com seu filho, porque ele não vai herdar aquilo que Isaque vai herdar. E essa guerra que acontece lá em Israel é por conta disso, Isaque e Ismael. Sabia disso? Está lá até hoje, um erro, um pecado, está lá o resultado até hoje, se matando. Os terroristas entrando em Israel, matando 1.200 pessoas. Eu vi um vídeo de um terrorista que ligou para a mãe e para o pai e disse assim, pai, mãe, eu matei 10 judeus com as minhas próprias mãos, e os pais choravam e diziam, glória a Allah, com alegria e cheio de orgulho, porque o filho matou 10 judeus com as próprias mãos. Sabe de onde vem isso? Isaque. Lá de Isaque e Ismael. Irmãos separados, por conta do favoritismo. Isaque favoreceu Esaú. Lembra? Agora você vai para Isaque vai fazer a mesma coisa que o pai Abraão fez, favoreceu Esaú. Por isso ele foi enganado pelo seu irmão, pelo seu filho Jacó, o irmão de Esaú. Jacó vai fazer a mesma coisa. Abraão favoreceu um filho, Isaque favoreceu um filho, e Jacó favorecia quem? José. E depois de José, ele achou que tinha morrido, favorecia quem? Benjamim. Porque eles eram filhos da Raquel, a mulher que ele amava. Favorecimento. De quem deveria ser aquela túnica de várias cores que ele deu para José? Diga Rúben, porque ele era o primogênito. Mas aí Rúben fez a besteira de se deitar com a mulher do pai, Bila. Gente do céu, parece um site de fofoca. Vocês perceberam isso? Sabe por que isso? Porque a Bíblia mostra que nós somos miseráveis. Que se a gente marcar bobeira, a gente comete coisas terríveis. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Jesus é o único perfeito. A coisa continua. Separação entre irmãos em cada geração. Isaque e Ismael se separaram. Jacó e Esaú se separaram. José foi separado dos seus irmãos. Note, de geração a geração, separação entre irmãos. Instabilidade no casamento de cada geração. Abraão teve um filho fora do casamento com Agar. Isaque teve um terrível relacionamento com Rebeca. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Pensa a bagunça que era esse negócio. A Bíblia está mostrando para a gente. Agora a gente veio para o último ponto. Onde é que nós rompemos isso? Onde é que nós acabamos com isso? Terceiro ponto, por favor. Nós rompemos com isso em Jesus, rompendo com os padrões em Cristo. Jesus, Ele tem uma nova história para cada um de nós. Essas coisas não vão se perpetuar. Em mim elas acabam. Em mim elas terminam. Lá em casa não haverá divórcio. Lá em casa não haverá contenda. Lá em casa os meus filhos vão viver na presença de Deus. Lá em casa as minhas filhas servem a Deus. O meu filho vai servir a Deus. Chegou em mim e acabou, parou. Porque em Cristo nós rompemos com esses padrões para a glória de Jesus. Amém. Essa é a boa notícia então, meus irmãos. A sua família biológica não determina o seu futuro. Diga assim, Deus determina. Mais uma vez, Deus determina. Pela fé nós somos aceitos na família de Deus. Somos renascidos pelo Espírito na família de Deus. Estamos agora em um novo e perfeito relacionamento com um novo Pai. O meu Pai nunca disse que me ama quando eu era criança, mas o meu Papai do céu, está escrito na Bíblia que Ele me ama. Amém? Jesus viveu afirmado pelo amor do Pai. Eis o meu filho amado, que me dá muita alegria, meu filho amado, que eu amo. A coisa mais importante na vida de Jesus era o amor do Pai. É por isso que no momento que ele estava no Getsemane, antes da crucificação, ele suou gotas de sangue, porque ele sabia que estava próximo o momento de morrer na cruz. Não, ele não tinha medo da cruz, ele sabia que estava próximo o momento da separação entre ele e o Pai.
A sua identidade, ela está no Pai. O que o Pai diz a seu respeito. Você é filho, você é amado, você é aceito, você é perdoado, você é justificado, você é santo. Não é mais de escultura, mas você tem a santidade de Cristo em você. Você é justificado, você é declarado justo. O Senhor tem um novo tempo para você, porque Ele é o nosso Papai. Amém, meus irmãos? A banda pode vir vindo para cá enquanto eu concluo. Nós temos uma nova família. A família da fé. A família da fé. Jesus disse que Ele viria trazer divisão. Não era paz, era espada, porque tem muitas famílias que infelizmente se dividem. Existem famílias que se separam. Quando eu me converti, a minha família se afastou de mim. Só que Jesus disse, Pedro perguntou para ele, Senhor, mas e a gente que deixou pai, mãe, isso e aquilo? Jesus disse, não vou dever nada para ninguém. Aqui nessa vida ainda vocês vão ter até 100 vezes mais. Ou seja, mais pai, mais... Eu tenho um monte de mãe. A minha mãe de sangue, que eu amo muito de paixão. O meu pai, meu padrasto, que eu também amo de paixão. Mas eu tenho muitos pais espirituais. Mães, pessoas que me amam, que cuidam de mim. Meu sogro é um pai para mim. Não me dá mesada, mas é um pai para mim. Me ajuda muito. Às vezes me dá umas mesadas na cabeça, puxa a orelha, mas é um pai para mim. Minha sogra, que é uma mãe para mim. Muitos dos irmãos aqui, que são mães, pais. A amada família de Portela, que está com a gente ali. Eu tenho muitos pais e mães lá em Portela também. Deus nos deu uma família muito maior. Nós nos chamamos de irmãos. A oração do Pai Nosso, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então nós somos irmãos, nós fazemos parte de uma grande família, isso é presente de Deus. O seu passado te influencia, é claro que te influencia, mas quando você entende isso e você entrega para Jesus todos os padrões e diariamente permite Ele trabalhar em você, você vai sendo transformado de glória em glória. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e justo para concluí-la até o dia da volta de Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E assim por diante. Pergunta para ela, você crê nisso? E vê se, olha no olho dela e vê se ela acredita. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para concluir até o dia da volta de Jesus. Nós honramos os nossos pais, amamos os nossos pais. Eu também já errei como pai. Vai ter muita coisa que a Raquel e a Rebeca vão ter que reprogramar, porque eu também já errei, a Denise também já errou. Os nossos pais erraram, mas também acertaram. Mas nós não podemos derramar essa carga sobre os nossos pais. Nós temos a nossa responsabilidade, honramos os nossos pais, a cultura e a história dos nossos pais. Porém, todavia, entretanto, obedecemos a Jesus. Obedecemos a Jesus. Se tiver que contrariar o papai e a mamãe para obedecer a Jesus, eu vou fazer isso sem pensar duas vezes. O discipulado consiste no abandono dos padrões de hábitos destrutivos de nossa família de origem. Deus quer que cresçamos como pessoas maduras e transformadas pelo Espírito Santo através do discipulado, através de uma vida em Jesus. Presta atenção nisso aqui, ouça essa frase: quem não pode aprender com o passado está condenado a repeti-lo. Ouça, quem não pode aprender com o passado está condenado a repeti-lo. Tem muitos de nós aqui que estamos repetindo, porque não aprendemos. Então aprenda para não repetir mais. Amém, meus irmãos? Aprenda para não repetir mais. O padrão comportamental de sua família influenciará, mas não determinará o seu futuro. Você pode romper. Você pode romper. Deus pode transformar toda maldição em bênção. Lá em Neemias 13:2 está dito isso. Ele tem o poder de transformar toda maldição em bênção. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Você conhece a minha história, meu testemunho, já deve ter ouvido várias vezes. Eu sou fruto de um estupro. Minha mãe foi violentada com 17 anos de idade e ficou grávida de mim. Essa violência é bênção ou maldição? Essa violência é uma bênção? Não, é uma maldição.
E eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Diga comigo assim sobre você: eu sou uma bênção. Fique em pé e diga: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção para a glória de Jesus e para abençoar a vida de outras pessoas. O discipulado, ou melhor ainda, Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu sou uma bênção, se essa coisa ruim que aconteceu com a minha mamãezinha não tivesse acontecido, você não teria um pastor aqui chamado Josias Leão. Então Deus transforma a maldição em bênção. Não importa o passado, importa o que você aprendeu com ele e o que você vai fazer a partir de agora. O que você vai fazer com o que fizeram com você. Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O discipulado é tudo o que você faz para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Dá para romper, dá para viver melhor, dá para mudar. Nós estamos vivendo isso nesse final de semana. Muita oração, muito jejum, muito mover de Deus. Transformação, reprogramação, transformação de mentalidade. Quero declarar, estenda as suas mãos, você abre as suas mãos. Eu estou profético hoje, em nome de Jesus. Essa semana, eu declaro em nome de Jesus, será uma semana de milagres na sua vida. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, no seu coração, na sua mente, no seu relacionamento, na sua família, com o seu cônjuge, na sua saúde física e emocional, nas suas finanças. Você vai viver milagres durante essa semana. Você vai romper em muitas